Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Benchmark School. Aqui quem fala é o Gabriel Rocha. Nunca nem vi. E hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica muito importante, mas que muita gente acaba deixando ela passar por ela ser simples. Então vamos nessa e vamos aprender um pouquinho sobre Blockout. Bom, dando início para a nossa aula de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês a técnica de Blockout. Para quem não conhece, a técnica de Blockout, ela nada mais é do que reduzir as formas complexas em algo mais simples. E ela é muito utilizada em desenho, mas também ela não pode ser desperdiçada no 3D. Porque nada mais é o 3D do que um 2D que a gente consegue rotacionar, né? Então assim, essa técnica consiste em você pegar geralmente o seu concept, você analisa ele previamente, antes de simplesmente já sair modelando, olhar e botar ele como no fundo de background e já sair modelando. Eu gosto sempre de, antes de começar a modelar, eu pego um tempinho, entro no Photoshop e começo a analisar esse concept. E antes de eu já ir direto modelar, eu olho e vejo, poxa, aqui poderia ser um cilindro, aqui poderia ser um quadrado, aqui poderia eu já começar direto de um plane. E hoje então quero mostrar para vocês com alguns concepts, alguns de hard surface, alguns anatômicos, alguns de casas, de personagens, de animais, enfim. Eu vou mostrar para vocês como eu dissecaria esse concept na minha cabeça para poder começar a modelar. E o Blockout ele é muito importante para a gente porque ele facilita a gente conseguir acertar as proporções do nosso modelo. Porque o que acontece? Uma mesh com muitos polígonos ela é muito mais difícil de você controlar do que uma mesh com poucos polígonos. Então, uma coisa que eu gosto de falar é, nenhum detalhamento vai conseguir corrigir uma proporção que foi feita errada. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Aqui, começando por uma coisa bem simples, eu acredito que você só de bater o olho você já consegue perceber que a forma principal desse personagem aqui nada mais é do que um cubo perfeito, correto? Então, vamos começar do princípio. A gente ignora completamente tudo que a gente está vendo em volta, o saco, esses pedaços de parafuso, as rodas, o cano aqui atrás, essa janela. A gente ignora completamente tudo isso. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar para os shapes primários, para o começo. Como que esse cara que desenhou o concept pensou isso daqui? Porque o mais comum do nosso processo, quando a gente vai estar fazendo concept arts, é começar fazendo um blocking, e a partir dali começar a refinar esses shapes e colocar os detalhamentos. Então, tenta entrar na cabeça de quem fez esse concept. Como que ele pensou? Da onde que ele partiu? Então, vamos lá. Como eu falei, esse aqui é um pouco mais simples de perceber, né? Ele começa com uma caixa. Ele nada mais é aqui do que um cubo perfeito, certo? Não percebam que meu talento com pintura é assim de Leonardo da Vinci, depois que ele morreu e não conseguia mais desenhar. Então, Hola, amigues, bem-vindos. aqui a gente pode ver, além do nosso quadrado, a gente tem aqui um cilindro, um extrude. Então aqui ó, é mais uma forma primária do Maya, por exemplo. Da modelagem 3D no geral, né? Aqui temos o nosso cilindro, correto? Aqui em cima, mesma coisa. Aqui nós temos outro cilindro. Você pode começar a pensar, porque aqui já tem um detalhamento, né? Mas você ignora completamente. Só pensa na forma geral do objeto. Aqui, mesma coisa, nada mais é do que um cilindro. Aqui, ó, cilindro com uma curva, né, aqui para trás. Então, assim, vocês vão perceber que a grande maioria dos nossos objetos e quase todo e qualquer concept que vocês forem dissecar, vocês vão ver que quase todos utilizam as formas primárias, que são o cubo, o cilindro, a bola e de vez em quando você vai ver alguns planes com extrude. Depois eu consigo mostrar melhor para vocês em uma outra aula, ok? A partir daqui a gente já teve os nossos shapes primários, a gente começa a partir para os nossos shapes secundários. Aqui também mesma coisa, um cubo,
com um alongamento em scale. Aqui também cubo. Tá vendo? Quase tudo é cubo. Aqui eu faria com... Esse aqui é um macete muito legal. Esse aqui eu faria com cilindros. Eu pegaria um cilindro, né? Cortaria ele na metade, que aí eu ficaria apenas com a parte de baixo do cilindro. E aqui eu faria uma curva desse cilindro. Então imagina que esse cilindro tá aqui, essa é a vista lateral. Eu pegaria ele e faria uma curva nele. Então eu faria ele ser assim. Deu para entender? Então é isso. Pensa sempre como você pode fazer da forma mais básica, você partir para as mais difíceis. Bom, temos aqui o nosso robô simples, então vamos partir para um pouquinho mais complexo. Esse robô aqui, vocês podem perceber que ele tem basicamente como base uma esfera. Só que aqui é muito legal porque aqui a gente pode pensar um pouquinho como que a gente trabalharia esses shapes que parecem esféricos, mas podem ser um pouco cilíndricos. Vamos lá. Aqui, como eu já falei, a gente pode começar com uma bola. Perfeita, tranquilo. Para o corpinho do personagem, eu começaria com um cubo e daria um extrude para ele na parte de cima. Então vamos fazer aqui um extrudezinho. Aqui eu continuaria com esse quadrado e faria o resto do shape para ele poder encaixar. E aqui vem um macete muito legal. Se vocês verem, você pode imaginar que aqui tem uma bola, uma outra bola e uma outra bola ali para a gente poder fazer as articulações do personagem. Mas aqui já não é mais o primário, esse daqui já seria um secundário. O primário, na verdade, nada mais é do que uma forma oval, ó, que faz essa caixa torácica. Deu para entender? Então assim, tenta pensar na forma geral. Vamos fazer um desenho, vou fazer um desenho bem rápido aqui, só das formas gerais. Aqui um cilindro, aqui uma bola ou talvez um cilindro. Aqui mesma coisa, a bolinha aqui e aqui vem a mão. Bom, a cabeça. A cabeça eu faria a mesma coisa do que eu fiz aqui para o tronco. Eu faria com um cubo também, começaria com o cubo aqui, faria um extrude para cá, até mais ou menos essa altura. E daqui eu puxaria um extrude para trás, para fazer esse shape, e um extrude para cima, para fazer a continuação da cabeça. Tendo esse shape daqui, já pode ficar bem mais perfeitinho, eu puxaria esses daqui lateralmente. Então, dá para ver? Quase tudo é cilindro, cubo, esfera, nada mais. Aqui é onde eu falei que é a parte legal do cilindro ou bola. Como eu falei, a gente teve o nosso shape primário aqui, que era uma esfera. Então, seguimos agora para o shape secundário, que seriam 3 esferas. Uma aqui, outra aqui e outra aqui do outro lado. Certo? Pensando aqui que a gente já tem essa bola, como que é a melhor maneira de você fazer com que uma articulação funcione? Você tem que a superfície da base seja exatamente a mesma da superfície contrária a ela quando você for colocar alguma coisa por cima. Então, qual que é a melhor maneira de você de você construir uma peça que vai encaixar na outra? Utilize a peça base. Pega a peça base e você faz a camada dela superior extrudar. Lembra quando eu ensinei no Duplicate Special na aula anterior? Faz a mesma coisa. Aqui você pegaria essa bola, certo? Essa bola que tem aqui, selecionaria as faces que você quer e daria um extrude para fora. Assim você já tem esse shape, só de fazer um extrude, você não precisa criar uma peça nova para fazer, encaixar de novo. Não, utiliza a mesma que já existe. Sacou? Mesma coisa que a gente fez para cá, a gente faria agora para o outro cilindro que tem aqui. Cilindro ou bola, você poderia escolher. Eu imagino que daria para fazer um misto dos dois, que seria pegar uma bola, pegamos uma bola, cortamos ela ao meio, fazemos o topo, acrescentamos um cilindro ao meio e o resto da bola embaixo. E assim a gente teria mais ou menos esse shape aqui. Que eu imagino que se encaixaria legal aqui, ele ser um pouco curvado, como se fosse uma tampa em si, e depois ela continuar como se fosse um disco, assim, como se fosse um pretzel. Não, um pretzel não, um donut.
Bom, partindo do suposto então que a gente temos aqui um cilindro, eu pegaria as faces que são viradas para cá desse cilindro e daria um extrude, que ficaria mais ou menos assim, o extrude. Puxaria esses vértices que estão aqui para dentro, então vamos apagar. Puxaria esses vértices aqui para dentro e aqui a gente já tem basicamente esse shape completinho. Legal, né? Bem louco! Então vamos lá. Agora saindo da parte robótica, saindo um pouco do hard surface, vamos imaginar um personagem. Esse aqui, personagem cartãozinho. Aqui a gente tem que pensar nele meio que pelado. Porque a roupa só vai vir por cima do corpo do personagem. Então, lembrando aquele mesmo esquema igual eu falei, como que o nosso concept artist pensou nesse modelo aqui? Qual que é a intenção? É ele ser fofinho? É ele ser bravo? É ele ser quinado? Não, você pode perceber muito bem que esse daqui é para ele ser fofinho, algo mais amigável. Então vamos pensar nele quase todo sendo trabalhado com esferas. Então vamos lá. Aqui, o nosso torso, a gente pode pensar uma esfera grande para o torso, uma segunda esfera para a cintura. Trabalharíamos com cilindros para fazer as pernas do nosso personagem. Aqui, eu gosto sempre de deixar uma bola no joelho, para que ela fique já com uma demarcação legal. Continuamos com o nosso cilindro aqui para baixo. E aqui faríamos uma bola também para os pés. Então, deixa eu fazer aqui uma bola para os pés. Certo? Então, vamos lá. Partindo para a parte da cabeça, faria exatamente a mesma coisa, mas sem pensar na parte interna do rosto. Eu faria apenas o externo. Vamos lá. Uma esfera aqui para o rosto, onde você poderia quinar essa parte daqui usando algum Trim Dynamic, imaginando que você está no ZBrush, ou se não algum Scale, se você estiver utilizando Maya. Você faria algum recorte aqui para deixar ele um pouco mais reto, mas basicamente seria todo baseado em corta B, ó. E ele seria basicamente todo baseado em círculos, como eu falei. Então, uma bola para a bochechinha, outra bola para outra bochecha. Os olhos aqui, todos os olhos são esferas, né? Então, ó, o nariz dele também, outra bola. Aqui eu gostaria de fazer essa demarcação de queixo, trazendo também uma esfera. Então, eu faria uma esfera completa para o rosto, aqui. E uma secundária aqui, ó. Para poder criar essa papada do personagem. As orelhas, enfim. Deu para perceber como que dá pra gente, só de bater o olho no personagem, trazer as formas que a gente usaria para poder criar esse personagem? Então agora vamos partir para alguma coisa um pouco maior, que seria uma casa. Eu peguei uma casa bem simples aqui, basicamente. Ela não é muito complexa, mas se você bater o olho, seu olho já vai saltar. Aonde aqui a gente tem as nossas formas base? Aqui a gente já tem um cubo de imediato, só de bater o olho a gente reconhece. Um cubo com um extrude, certo? Um extrude grande para cima. Ó, certo? E a casa em si, a gente pode trabalhar com alguns shapes. Olha que legal. Aqui seria um cubo também, né? Um retângulo no caso. E aí você vê que o final dela forma-se um meio cilindro. Então, lembra que eu mostrei ali no outro personagem, no robô, como a gente faria aquela junta do cotovelo? Que eu usaria um círculo, um cilindro e um círculo. A gente pode começar a mesclar essas nossas peças principais. Então, os nossos shapes primários, eles não precisam ser inteiramente feitos de uma única peça. Gosto sempre de mesclar a base sendo feita com um quadrado, o topo sendo feito com um cilindro e assim por diante. Então aqui, ó, a gente tem um retângulo que se segue com um cilindro aqui na parte de cima. E aí a gente já tem aqui o nosso shape da casa básica. Aqui teríamos também
mais um quadrado. Deixa eu dar uma apagada aqui, ficou um pouco poluído. Aqui temos mais um quadrado, outra vez com meio cilindro por cima. E aqui é a base dos tijolos. Aqui eu faria um pouco diferente. Lembra que eu tinha falado de fazer um meio cilindro, cortar ele e extrudar para trás? Então, eu acho que nesse caso aqui eu faria um pouquinho diferente. Eu faria com um quadrado, extrudaria ele para trás para que ele fique um... Opa, fiz a perspectiva errada. Extrudaria ele para trás... Extrudaria ele para trás aqui para poder fazer um retângulo. E aqui talvez eu trabalhasse com um bending, que seria nada mais nada menos do que fazer uma curvatura nesse cilindro, nesse quadrado, para que ele fique um pouco mais curvo. Mas não que eu precise exatamente de uma peça já curva. Se vocês perceberem, ele tem uma leve curvatura aqui. Dá um zoom aqui. Se vocês perceberem, ele tem uma leve curvatura em alguns deles, ó. Leve curvatura. Não seria uma coisa totalmente reta, né? Então seria algo mais ou menos assim, um pouquinho curvado, não 100%. Bom, e partindo para algo que eu realmente estou trabalhando nos últimos momentos, é estudar um pouco sobre não só os shapes dos personagens, mas como trazer para eles um sentimento. Então vocês podem perceber que aqui temos tipo, a versão Baby e a versão mais velha da mesma espécie. E aqui você pode perceber como ele é bem mais fofinho e quando cresce fica algo mais agressivo, algo maior, algo mais intimidador. Então esse é um personagem que eu estou trabalhando nele agora. Então aqui temos o blockout que eu estou trabalhando no momento. E vocês podem perceber que dele eu parti basicamente começando com esferas também. Aqui o corpo todo dele eu fiz com base em esferas. Aqui eu usei um cilindro para a parte das pernas. Aqui eu usei um quadrado, por incrível que pareça. Depois eu mostro ele no modelo 3D. E aqui, lembra que eu falei dos joelhos, eu gosto de fazer uma bola? Fiz uma bola para os joelhos. E aqui segui também com um quadrado. Aqui para a parte do pescoço, eu comecei com um quadrado também. Podem ver que ele é bem reto aqui em cima, né? Então eu comecei com um quadrado e fui trabalhando para deixar esse quadrado um pouco mais simples. Aqui, bola, quadrado. Podem ver aqui, quadrado. Aqui, mesma coisa, um quadrado para a parte do rosto. E aqui para a sobrancelha também trabalhei com uma esfera. Então, vamos ver aqui no 3D como que isso ficou. Primeira parte que eu comentei aqui é uma esfera. A coxa também foi uma esfera onde eu comecei a trabalhar e puxei essa parte para baixo. Aqui, mesma coisa, uma esfera onde eu comecei a puxar ela para trás, né? Aqui podemos perceber o cilindro, que ele vem e depois ele desce. Aqui também comecei com uma esfera, deixei ela bem no formatinho e fui trabalhando. Aqui é a parte legal que eu comentei sobre um quadrado, que foi da onde eu comecei. Se vocês verem o shape lateral dele, ele é basicamente um quadrado onde eu puxei essa ponta. E fui dando uma deformidade para encaixar no tamanho do personagem. A nossa esfera. Nossa querida esfera. E aqui mesma coisa também. Um quadrado seguindo aqui, imaginando aqui um quadrado. Imaginando aqui um quadrado, ó. Fiz esse quadrado e dali eu comecei a trabalhar e extrudar para cima e para baixo. E agora aqui no rosto, que é a parte mais legal, para mim pelo menos, né? Que é, comecei com um quadrado também e fui seguindo para a parte de trás dando um extrude. Podem ver que esse aqui eu quase não trabalhei em cima, ele é bem quadrado mesmo. A boca, mesma coisa, comecei com um quadrado e fui puxando para trás.
Aqui é uma esfera, onde eu alonguei o bico, fiz um bico de coxinha. E aqui em cima, podem ver que é exatamente uma esfera cortada ao meio, ó. Dá pra ver aqui, ó. Era uma esfera e eu cortei ela como se fosse um quarto de esfera, ó. E aqui a gente já tem, com poucos shapes, já uma cabeça, onde a gente não precisa ficar detalhando ao extremo para que a gente consiga trazer o sentimento do personagem. Então, ó, aqui ele já tá com a cara de emborrado, já tá com o bico de sério e com a cara e com as orelhas para baixo de atento. Então, podemos ver aqui, ó, como no personagem e no nosso concept, você já consegue traduzir para o 3D com pouquíssimas peças exatamente o mesmo sentimento do personagem. Bom pessoal, então essa foi a aula de hoje, foi a aula sobre Blockout. Eu gostaria de dizer isso para vocês por quê? Porque eu vejo que um erro muito comum dos iniciantes é eles deixarem essa etapa de Blockout de lado e já querer partir direto para já fazer a modelagem de uma vez, já seguir direto. E muitas vezes a gente olha e fala assim, depois que tá lá na frente já colocando o detalhamento na pintura, a gente quando vai bater um render percebe que ele não tá da forma que a gente gostaria. E muitas vezes a gente pode poupar essa dor de cabeça tendo um blockout, fazendo ele no início e tendo os shapes mais básicos e já trazendo para você com shapes básicos o que a modelagem completa quer dizer. Fechou? Então gostaria de dar um pequeno desafio a vocês. Não quero não, quero não! Não quero não! Faz aquele... Eu não quero! Eu quero que vocês façam alguns testes de blockout, seja da área que vocês quiserem, props, hard surface, environment, personagem, animais, comida, enfim. Só para que vocês comecem a ver um pouquinho que a importância do blockout tem. Ok? Então é isso pessoal, vejo vocês numa próxima e muito obrigado por estarem aqui comigo.